Pessoal, boa noite. É, Vamos para mais uma aula aí hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia científica e a relação que isso daí tem com o relatório do projeto técnico, tá legal? Então, a palavra metodologia ela vem da sua origem em métodos e isso significa um caminho para chegar a um fim. E a palavra ciência, ela significa conhecimento. Então, quando a gente utiliza metodologia científica, na verdade é o conhecimento, é o caminho, né, para se chegar a um determinado conhecimento. Esse é o fundamento da palavra que a gente tem, né? Então, o que a gente quer dizer? Como produzir o conhecimento? Bom, conhecimento, na verdade, ele está é a base de informação para pessoas, para as outras pessoas poderem entender o feito, reproduzir e aperfeiçoar e a partir de um modelo produzir novos conhecimentos. Então, é isso que é importante para a gente nessa questão da definição do conhecimento. A gente não vai se apegar unicamente a obter o conhecimento e guardar para a gente. O objetivo é que a gente possa exteriorizar isso daí, compartilhar, para que mais conhecimento possa ser produzido. Então hoje nós temos aí informações, conhecimentos que vieram do passado, isso desde das mais diversas formas de conhecimento até chegar aos nossos dias de hoje. E hoje nós estamos construindo conhecimento para o futuro, né? Para as próximas gerações, para novos integrantes da nossa sociedade. O conhecimento ele também é dividido em duas partes: o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Vamos analisar agora o que significa o conhecimento empírico e o científico. O conhecimento empírico ele é derivado de observações, ele não é um conhecimento estruturado de fatos e fenômenos que permite a sua compreensão, mesmo limitada. Ou seja, é um conhecimento que basicamente que foi aprendido na prática, né? Aquela história que a gente ouve, olha, deu certo, por quê? Não sei explicar exatamente o porquê, mas deu certo e eu estou fazendo dessa maneira e está indo muito bem. Quando a gente pode citar alguns exemplos aqui, né? A observação da natureza é um exemplo de construção de conhecimento empírico. As questões de tentativa e erro, o conhecimento através de repetição, né, semelhante à tentativa e erro, a necessidade da subsistência, curiosidades e podemos citar, né, que isso é um conhecimento limitado. Ele uh, vai vai produzir sim um conhecimento para a gente, vai agregar valor, mas é lógico que isso tem um certo limite, tá bom? Quando a gente fala do conhecimento científico, uh, é uma isso daí está relacionado a uma observação minuciosa de fatos, né? Ele tenta compreender os fatos e quais são os fatores que estão envolvidos naquele fato que está ocorrendo, que está envolvendo. O que ocasionou aquele acontecimento? Uh, ou seja, é aquela pergunta, por quê? Né? O Sol nasce todos os dias. Por quê? Né? A Terra é redonda. Por quê? Né? Então, sempre aquela pergunta que às vezes a gente brinca, né? A pergunta de criança, quando ele descobre a palavra por quê, e começa a perguntar sempre, por quê? Por quê?
porque, né, essa é o pensamento fundamental do conhecimento científico. Por quê? Por que que isso acontece? E ele está envolvido com uma fundamentação teórica, né? Olha lá o livrinho, é ele que está dando a base para esse conhecimento ser produzido. Ou seja, ele usa experiências, mas essas experiências estão baseadas em princípios teóricos, né? Não é diferente do empirismo, onde foi feita uma tentativa e erro e não se tinha um estudo, uma análise prévia. Ele realiza a interpretação desses resultados, às vezes por métodos estatísticos, às vezes por outros princípios, mas é feito uma interpretação dos resultados obtidos. Se baseia extremamente no raciocínio lógico, ou seja, normalmente, né, a gente consegue construir um conhecimento matemático a respeito daquilo que está se fazendo. Posso até dizer que muitas das vezes é primeiro desenvolvido a fórmula matemática, aí as equações, ou seja, a fundamentação teórica, e depois é realizado os testes e a comprovação prática daquilo. Tá. A respeito da ciência moderna, né? Objetividade de fatos empíricos. Então, a existência de ordem no universo, a existência da causa e efeitos para cada fenômeno, que é o determinismo, aquilo que se chama de determinismo, e a possibilidade de se conhecer ou descobrir as relações de causa entre os fenômenos, ou seja, a repetição e a coerência. Esses são os princípios que a gente tem na ciência moderna hoje. Para citar um exemplo aqui, nós podemos relacionar a questão de construções, né, as grandes construções de engenharia da humanidade. Nós podemos ver que na época dos egípcios, né, há muitos tempos atrás, nós temos um padrão de construção que eram pirâmides, por exemplo, eram as grandes construções, os grandes empreendimentos, né? Hoje em dia nós podemos ver que nós temos construções modernas de pontes, a construção de prédios iluminados, ou seja, tem muito mais engenharia, existe muito mais cálculo, planejamento na execução das obras que nós encontramos hoje. Vamos fazer um diagrama e explorar um pouco o conhecimento da ciência moderna. Basicamente, os princípios que nos envolvem hoje é a questão da identificação de um problema e isso está muito ligado a fazer uma revisão bibliográfica a respeito daquele assunto. E essa revisão bibliográfica ela tem por objetivo definir melhor o problema, poder entender e interpretar melhor os problemas que estão envolvidos nessa proposta de análise. Então, ao fazer isso daí, nós partimos para elaborar um método de trabalho que vai ser utilizado para tentar resolver esse problema. E aí nós partimos para a coleta de dados, testes, fazemos experiências, depois nós vamos fazer a análise e identificar os dados que até então foram coletados e tudo mais, e podemos então tirar as conclusões finais. Então, esse diagrama aqui é o diagrama que relata a construção do conhecimento na ciência moderna hoje em dia. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a elaboração
da documentação desse material. Ou seja, nós podemos fazer isso elaborando relatório, um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação ou até mesmo uma tese a respeito disso. Basicamente, na apresentação do trabalho, nós vamos ter o sumário típico contendo as seguintes informações: introdução e colocação do problema, revisão de literatura, definição do método de trabalho e apresentação de resultados, discussão desses resultados e as conclusões. Ou seja, observe que isso está exatamente relacionado com o diagrama que eu apresentei agora há pouco para vocês. Nós temos primeiramente a introdução de qual é o problema, a revisão da literatura, método de trabalho, apresentação desses resultados e discussão deles e as conclusões que nós podemos tirar a respeito do trabalho desenvolvido. Aqui segue um modelo de TCC. Nós podemos ver, isso daqui é um sumário inicial, né? Um pequeno exemplo, onde mostra a introdução, a justificativa desse trabalho, os objetivos que se quer alcançar nesse trabalho, e aqui quais são os objetivos gerais. Aqui ele está dividido, né, de forma geral e de forma específica, a metodologia do trabalho que vai ser seguida, o plano de trabalho e o cronograma das atividades, e o plano de trabalho, cronograma das atividades, aqui sim, exatamente passando o cronograma nesse item 5.2, né, e as referências bibliográficas que se foram utilizadas. Só nesse tópico está omitido aqui, não está detalhando o desenvolvimento do trabalho, a coleta das informações e a análise e a conclusão. Ou seja, esse sumário ele faz referência a uma proposta de trabalho, é uma proposta inicial a ser realizada e não o trabalho final específico. Um exemplo que nós podemos tirar, por exemplo, vamos falar sobre a indústria 4.0. Então, o foco principal do trabalho está em volta da indústria 4.0. E aí, para isso, nós precisamos estudar o assunto. Aonde estudaremos? Em livros, artigos científicos e demais fontes que possam ser encontrados sobre o assunto. Às vezes, feiras, congressos. Definir o tipo de trabalho que será feito, um trabalho experimental, um trabalho científico, como eu já abordei, já comentei, e seguir com as conclusões, com a elaboração desse trabalho.